Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A graça de Deus nos deu a permissão e nós estamos de volta. Estamos apresentando Fé Perfeita nesta série de programas onde o telespectador pergunta e nós respondemos, porque se alguém pergunta sobre a Bíblia tem uma resposta para cada pergunta. Inclusive, a resposta para não termos uma interpretação particular daquilo que está escrito. É necessário, amigo telespectador, e nós podemos usar mão legitimamente da Bíblia, da história e da revelação. Muitos usam a Bíblia, a história e a interpretação. E aí está a diferença e aí está o desastre. Porque a interpretação é produto da intelectualidade do homem. A revelação é produto da mente de Deus. Deus vem e revela-se a quem quer, como quer, na hora que lhe apraz. E isto traz, então, o que está na palavra e o que está na história numa junção para mostrar que a Bíblia não é um livro de histórias ou um livro de regras, de usos e costumes, de ética, mas a Bíblia é um livro de profecias. E isto é o que nós estamos, através deste programa, fazendo. Por exemplo, hoje tomamos Êxodo capítulo 12. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O verso 15 do capítulo 12. 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Hoje, nós vamos estudar aqui, dentro desta programação, respondendo uma pergunta sobre como realizar a Santa Ceia. Ora, muitos questionam se nós devemos ter Santa Ceia uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por ano. Como é que devemos celebrar a Santa Ceia, haja visto que a Santa Ceia é uma figura ou é o cumprimento da sombra da Páscoa do Antigo Testamento. No capítulo 12, onde lemos no livro de Êxodo, nós temos um ponto de partida. É ali que nós começamos a resposta para esta pergunta sobre Santa Ceia. Em primeiro lugar, nós vamos olhar que ali foi instituído a Páscoa com um animal, um cordeiro de um ano, sem manchas, que deveria ser separado, lavado e dedicado para aquele trabalho. É bom lembrar que os anos se passaram e as pessoas sempre buscam uma comodidade. A primeira Páscoa foi realizada na saída de Israel do Egito e depois então instituído que de ano em ano Israel fizesse uma festa
e que naquela festa fosse relembrado o dia da partida de Israel do Egito, mas que a regra seria a mesma, porque Deus é imutável. Muito bem, então no deserto, as pessoas, naquele dia estipulado, sacrificavam o cordeiro para representar aquela noite em que eles houveram comido e saído do Egito. É a comemoração de uma vitória. O cordeiro era morto, conforme o número da família. A carne comida com pães asmos. Asmos quer dizer sem fermento. Então estamos tendo aqui uma base de como as coisas aconteceram. Mas passaram-se os anos e as pessoas que agora, depois que Israel deixou a peregrinação no deserto, se estabeleceu, se levantou um tabernáculo a princípio em Siló, depois em Jerusalém. E as pessoas vinham de longe arrastando seus cordeiros para trazer ao templo, onde o sacerdote colocava a mão sobre aquele animal e o pecador punha a mão sobre o animal enquanto o sacerdote cortava, não é? Degolava aquele animal, decapitava e enquanto o sangue corria e aquele animal ia ficando fraco até cair, o pecador sabia que aquele animal estava sendo sacrificado em seu lugar, que ele devia morrer, mas aquele animal era um substituto que morreu em propiciação dos seus pecados em seu lugar. Todavia, aquele era um sacrifício transitório, temporário. No próximo ano, novamente, eles teriam que voltar para fazer o mesmo sacrifício. Porque aquilo não apagava o pecado, apenas cobria o pecado. E o pecador voltava para casa com os mesmos velhos desejos dos pecados que ele viera confessar. Então, no próximo ano, ele teria cometido as mesmas coisas. Mas tudo isto era uma figura. Então, passaram-se os anos e começaram a não fazer mais aquela festa no espírito de como ela foi feita no princípio, com temor, com reverência, segundo os mandamentos de Deus. E você encontra no último livro da Bíblia, no primeiro capítulo, que as pessoas agora estavam trazendo não mais um cordeiro de um ano, mas um aleijado, não mais um cordeiro sem mácula, sem nenhum defeito físico, mas agora trazendo o sardento, o cego, o cordeiro defeituoso, e isto é o que eles traziam para oferecer a Deus. Ah, vai morrer. Deus quer que a gente faça isso, a gente pode fazer de qualquer maneira. E Deus não se agradou daquilo e disse: vocês estão me desonrando porque você não pegaria este animal e daria para o seu governante, você escolheria o melhor do rebanho. E as pessoas têm uma tendência de dar a Deus o resto, o que não presta. E as pessoas, como comumente são, que gostam de coisas fáceis, deixaram até de trazer. Traziam o dinheiro no bolso e sempre houve os oportunistas. Sempre tem que haver estas duas classes, o relaxado, o preguiçoso, o acomodado, o que gosta de simplesmente de coisas fáceis e aquele que aproveita esta oportunidade para tirar proveito. São os oportunistas. E então eles estavam ali com o cordeiro para vender e ali estava o outro para comprar, porque era difícil trazer, é mais fácil comprar. Isto é o que as pessoas fazem com relação à vida eterna. Elas não querem uma
nenhuma dificuldade, não querem tomar a cruz, não querem arcar com a responsabilidade, não querem ter um desgaste. E como o dinheiro dizia lá no meu estado, onde não resolveu é porque foi pouco, é só enviar mais, elas pensam que é assim que fazem com Deus, que Deus também é um manipulado e comprado por dinheiro. E isso é o que você está vendo nas religiões, que cada dia pressiona o povo a dar mais. Não são apenas as ofertas e os dízimos, mas o que ele puder rapar do seu bolso, o que eles puderem rapar do bolso do povo, os oportunistas e aqueles que são acomodados aceitarão. Sacrifício ninguém quer. Ser taxado de tolo, ser taxado de quadrado, não é? Porque vestiu, porque agiu, porque virou as costas para a sociedade, para as modas e para o mundo, não querem, mas pensam que Deus está muito feliz porque nós somos dizimistas, porque nós somos ofertantes, porque nós aceitamos os desafios. Isto tudo não passa do mesmo espírito que moveu Israel durante a trajetória da história da vida do povo judeu. Deus disse que estava enfadado daquilo, que as festas deles já fediam como vômito em sua mesa, que Deus não gostava daquilo por causa da maneira como fazem. Escuta, pastor, devo ser dizimista? Deve. Devo ser ofertante? Óbvio. Sem que ninguém te pressione. No seu coração, se você quer seguir a Bíblia, isto é uma coisa que está aqui nas Escrituras. Você não pode dizer que obedece às Escrituras omitindo os seus dízimos, suas ofertas, mas se algum pastor pressiona você a dar dinheiro, saiba que ele é um aproveitador. Então eu quero continuar porque esse não é meu assunto. Israel viveu esta fase e Deus reprovou Israel por isto. Entramos para o Novo Testamento. Jesus veio debaixo da lei. Ele veio para cumprir a lei. Ele não veio senão cumprindo todos os requisitos que a lei pedia, porque ele era Deus e ele foi que criara a lei e ele não cortou o sinal, furou a fila. Ele submeteu aquilo que ele havia criado. Então, você vai ver Jesus na festa da Páscoa. Primeira vez que ele subiu a Jerusalém para adorar aos 12 anos de idade. Por certo, ele olhou o braseiro comunitário onde os animais eram sacrificados e depois assados, e ele viu um cordeiro aberto, porque eles, para assar o cordeiro, abria em duas bandas e colocavam um pau na vertical e outro na horizontal. E eles, então, ali em cima do braseiro, ele pôde ver a cruz, e ele sabia que ele tinha nascido como cordeiro para ser sacrificado, para poder tirar, não era cobrir, mas tirar o pecado do mundo. João Batista olhou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira, não é que cobre. E quando tira o pecado, tira o desejo de pecar. Então, de uma vez por todas, o pecador é purificado não somente do seu pecado, mas também da prática, do desejo de continuar aquela vida pecaminosa. Isto é quando uma pessoa realmente entra em contato com este mundo sobrenatural que estava tipificado naquele cordeiro animal. Amigo telespectador, quero afirmar para você, então Jesus veio cumprir, participou daquela adoração, e você conhece as Escrituras que até o momento da sua partida, ele também foi
para a festa da Páscoa. E depois da festa, então, você sabe o que aconteceu. Mas quando Jesus veio participar daquela festa da Páscoa, ele reuniu com seus discípulos naquela última noite e instituiu, porque ali iniciaria uma nova aliança, um novo período, porque eu quero parar aqui para abrir um parêntese para dizer a você, olha amigo, preste atenção, a história do Novo Testamento começa com São Mateus capítulo 1. Mas o Novo Testamento começa quando Cristo derrama seu sangue. E ali, então, se inicia-se o Novo Testamento, ou inicia-se o Novo Testamento. Dali para trás, você tem a história do Novo Testamento, começando o nascimento de Jesus, foi assim até chegar o momento dele derramar seu sangue e efetivar o Novo Testamento. E no Novo Testamento, antes que Jesus fosse à cruz, ele tomou o pão, ele sabia que ele era o cordeiro que seria crucificado, que seria dado agora definitivamente pela transgressão do povo, que isto pode ser um quadro triste, mas é um quadro de vitórias. Porque de uma vez por todas a dívida do pecado ia ser paga e nós poderíamos então agora fazer festa, mais do que vencedores. Em todas as coisas podemos vencer. E ali então Jesus tomou o pão e disse: este é meu corpo que é partido por vós. Tomou o cálice e disse: esta é o cálice da nova aliança. Todas as vezes que você fizer, faça isto até que eu venha. Amigo, nós dali para frente não temos que praticar a ceia uma vez por ano, ou uma vez por mês, ou uma vez por semana. Mas todas as vezes que fizermos, seja até que ele venha. Então, a igreja primitiva reunia-se a cada primeiro dia da semana. Jesus morreu numa sexta-feira e ressuscitou no amanhecer do primeiro dia, cumprindo a profecia que ele houvera falado a respeito da sua vida. E o próprio salmista havia dito: não deixará sua alma no inferno e não permitirá que o seu corpo veja a corrupção. A corrupção começa às 72 horas e antes que alguma célula se corrompesse, ele ressuscitou. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno e a sepultura e saiu, está vivo hoje e continua a realizar os mesmos sinais e maravilhas que ele fez quando estava aqui em pessoa na terra. Mas ele nunca fez um comércio da fé. Escutem, então, ali começa-se a história do Novo Testamento, no início, e agora começa-se os fatos que acompanharão, que mostrarão como se evidenciou a igreja beneficiária do Novo Testamento. E então temos a Santa Ceia instituída por mandamento do Senhor. E a igreja primitiva, diz a história, realizava todo o primeiro dia da semana, isto era, a cada domingo. Como é que se realizava? De qualquer maneira. Eu já vi, eu nasci no Evangelho, mas eu já vi Santa Ceia entre aspas, realizada com bolacha creme cracker, com quissuco de uva. Isto eles faziam e diziam que aquilo era Santa Ceia. Comumente se faz com pão de padaria e com suco de uva. Ora, será que isto realmente são elementos que estão qualificados para representar o corpo e o sangue do Senhor Jesus?
Será que nós podemos fazer de qualquer maneira e isto vai ser aceito? Ou será que se fizermos de qualquer maneira, Deus vai considerar isto uma mesa imunda cheia de vômitos? Vamos ver na Bíblia. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, Paulo diz que nós devemos fazer festa com asmos, pães sem fermento, porque lá atrás no Velho Testamento o fermento foi tirado, porque fermento nas Escrituras sempre foi e sempre será simbolismo de pecado. Quando fazemos uma ceia com pão que levou o fermento, estamos dizendo que a igreja é uma igreja pecadora fermentada, ou seja, é uma igreja que está imunda. E isto é o que representa uma ceia com pão fermentado, uma mesa cheia de vômitos. Me desculpem, eu estou apenas sendo franco e mostrando a Bíblia para os senhores. Segundo, nós temos aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, a instituição da ceia, mas antes de Paulo dizer como deveria ser feita, Paulo mostrou que os crentes de Corinto não estavam sendo dignos de elogios e de louvores, porque estavam comendo em demasia e bebendo até se embriagarem. Isto prova que não era suco de uva que era dado na ceia, mas era vinho. Então os elementos devem ser pães asmos e vinho puro. Então vamos revisar isto aqui. Pães asmos e vinho puro. Um outro detalhe. Meu nobre irmão, meu caro amigo telespectador, você já ouviu, você já viu, você já participou de ceia na escola bíblica? Quando Jesus claramente disse, na noite em que foi traído, tomou pão. Não existe santa ceia pela manhã ou pela tarde. Isto é o café da manhã ou então o lanche da tarde. Mas ceia é à noite, é a última refeição da noite. E isto não é observado porque é muito mais cômodo dar ceia de manhã, as pessoas podem vir com mais facilidade, mas isto está de cabeça para baixo. Um outro detalhe que eu gostaria de trazer à memória. Então, nós temos aqui a definição do que é ceia. A ceia deve ser celebrada quantas forem necessárias durante um ano ou durante um mês. Todas as vezes, não é uma tradição. Comumente, damos a ceia uma vez por mês, mas de vez em quando suspendemos a ceia ou deixamos um mês sem dar a ceia. Isto não é uma tradição. Poderíamos dar, e eu participo de ceia pelo menos 2 ou 3 vezes por mês em igrejas diferentes, porque estou celebrando a vitória. Uma vitória que aparentemente o Calvário não retrata. Porque se você olhar, você vai ver um Cristo ferido, humilhado, nu, levantado entre os céus e a terra. Mas se você olhar no mundo espiritual, no lado espiritual, no mundo invisível, Satanás estava sendo esmagado, a cédula do pecado estava sendo rasgada e nós estávamos tendo a oportunidade de sermos livres. Lembre-se, e depois da Santa Ceia, Jesus instituiu o lava-pés. Uma ceia sem lava-pés é uma ceia incompleta, é uma ceia aleijada. Prestem atenção no que estou dizendo, leia São João capítulo 13. E mais uma observação, porque meu tempo já acabou. Dizem, não, lava-pés é apenas um ato de humildade. E por que você não lava? É porque você não é humilde.
Se você fosse humilde, então você lavaria os pés, porque Jesus disse, assim como eu vos fiz, façais vós também. Meu tempo acabou, nós vamos agora para a oração. Pai Santo, eu estou aqui diante do Senhor, orando para que estas verdades sejam esclarecidas, que o povo possa ver e aquilo que está errado seja repudiado e o povo possa abraçar a Tua palavra e não participar de nenhuma coisa que se tornou imunda aos Teus olhos. Eu peço em favor do povo que o efeito da obra do Calvário atinja os lares nesta programação, em nome de Jesus Cristo, salvando, curando, libertando e trazendo a luz para os olhos daqueles que desejam ver. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe a vocês que estão nos acompanhando agora neste momento. Chegamos ao final de mais um programa Fé Perfeita e gostaria de deixar aqui com vocês os contatos para que você possa ligar e receber na sua residência CDs, DVDs e literaturas de estudos bíblicos gratuitamente. Você pode ligar para o telefone 0800 722 7360. É isso mesmo que você acabou de ouvir. É um número 0800. Você pode ligar e você não vai pagar nem mesmo a ligação e estará recebendo gratuitamente na sua residência estudos bíblicos para o seu elevo espiritual. Você pode também escrever para a Caixa Postal 3045, João Pessoa, Paraíba. Também telefonar para os outros telefones 83-3222-7360 ou 3222-4171. Você também pode nos enviar um e-mail para feperfeita@gmail.com. Acompanhe os nossos cultos através do site www.feperfeita.org.br, todas as terças e quintas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 9h pela manhã, através do site www.feperfeita.org.br. Você também tem a sua TV Fé Perfeita 24 horas, levando a programação para te ajudar a conhecer melhor as Escrituras. O Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo programa.